Olá, bem-vindos a mais um dia do nosso EdTalk 2020. Bom, ele foi organizado pela Fábrica de Cursos com apoio da ABRH e esse evento foi pensado para proporcionar reflexões, trazendo cases e exemplos sobre a utilização de EdTech no cenário atual. E o EdTalk 2020 traz temas importantes sobre a aplicação das tecnologias na educação corporativa, na visão de profissionais especialistas de várias áreas. Tudo isso sendo transmitido ao vivo pelas redes da Fábrica de Curso. Bem, eu sou a Renata Filardi, sou Head de RH da FQM e conselheira da BRH Rio de Janeiro e hoje MC EdTalk e vou acompanhar vocês ao longo dos nossos talks de hoje. Vamos lá? Então, além dos toques, vocês vão participar de um super desafio. Os palestrantes e os mediadores prepararam um material exclusivo e a Fábrica de Cursos criou um super game para vocês testarem seus conhecimentos de EdTech e sobre o que está sendo apresentado aqui no EdTalks 2020. Então, lembrando que você pode jogar quantas vezes você quiser e quanto mais você jogar, mais você vai ficar fera e aproveitar para melhorar a sua posição no ranking. Bom, quer conhecer o Play? Dá uma olhadinha aqui e participa. Nossa próxima conversa é sobre um assunto que todo mundo fala e que está bombando. A gente vai conversar com o Álvaro Pistone e com a Carla Zeiter sobre gamificação e engajamento, duas palavrinhas que estão no nosso foco. Bom, o tema do talk, como não podia ser diferente, é gamificar para engajar. E antes de começar, eu queria destacar um breve pedacinho da longa bio dos nossos talkers. Álvaro Pistono, ele é empresário e cofundador da Fábrica de Cursos. E acreditem, ele fez parte do grupo de nerds que desenvolveu a primeira plataforma LMS brasileira e que foi durante muitos anos padrão no mercado corporativo. Além disso, ele é doutorando pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, além de ter uma super bagagem acadêmica que vocês podem conferir lá na bio, no hot site do Talk. O Álvaro, inclusive, é head de operações, ou seja, todos esses projetos super bacanas de EdTech da Fábrica de Cursos são liderados por ele, lembrando sempre que são soluções adequadas a cada cenário. Já a Carla Zelter, ela, além de administradora com ênfase e bacharelado em informática, ela tem formação em empreendedorismo. É cofundadora da TechZelt, uma startup que realiza projetos que reúnem tecnologia, educação
e games. Além disso, ela é co-criadora de uma metodologia para inserir a criação de games narrativos como processo de aprendizagem. Premiada pelo Bid Washington como uma das startups mais inovadoras da indústria criativa da América Latina e Caribe. Uau, hein? Parabéns, Carla. Então agora fiquem com eles, Carla e Álvaro. Obrigada, Renata, pelo convite, pela nossa apresentação aí. Vamos lá, Álvaro, falar aí com o pessoal desse tema super instigante. Então, saiu bem agora um material do Banco Americano, que é um artigo, uma pesquisa sobre videogames e a indústria na América Latina. O nome é Videogames More Than a Game. Nessa análise, que mostra diferentes áreas de aplicação dos games, ele relaciona os videogames na criação dos futuros empregos, como criando oportunidades de trabalho, empreendimentos criativos e com tecnologia, auxiliando no treinamento dos futuros funcionários e, por fim, com impacto no desenvolvimento das dinâmicas de trabalho, deixando elas mais estimulantes e mais motivadoras. A gente sabe que os games estão aí há bastante tempo e também sabe que os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho com 20, 25 anos, eles já nasceram junto com esse movimento assim, da difusão de games. A coisa está no sangue deles. Como você diria, então, que a gamificação se encaixa nesse contexto? Bom, oi, Carla, oi, todo mundo. Falar de gamificação, né, tá na moda, né? E a gente cada vez mais vem falando sobre gamificação, sobre jogos, né? Essa geração nova, como você falou, né? Ela já parece que ela está jogando o tempo todo, você acha até que eles estão falando no telefone e tal, mas estão se comunicando através de jogos, etc., né? Eu acho que isso é uma revolução, como você falou, que já tem muito tempo, né? Mas agora tomou corpo, né? Tomou uma consistência maior. E eu acho que essas estratégias, né, de gamificação, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, elas vão ser muito importantes daqui para frente, não só por causa dessa época que a gente está vivendo, né, conturbada, pandemia, mas eu acho que a gente vai ver uma revolução, inclusive na educação, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Eu estou projetando aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, né, antes, né, que tem essa confusão de gamificação, de jogos, etc., é mais ou menos a mesma coisa, tudo no mesmo bolo, tudo serve para encantar, para engajar, etc., só que eu queria só falar que a gamificação está aí, tá? Está em várias coisas que a gente faz. Ela está, por exemplo, quando a gente compra uma passagem aérea, quando tem um programa de fidelidade num restaurante. Essas coisas, né, elas estão acontecendo sempre, né, a gente, ao nosso redor. Quando a gente compra um tênis, eles falam para a gente baixar um app para ver quantos quilômetros a gente correu, por onde a gente correu, etc. Então, o que é tudo isso, né, Carla? Isso é aproveitar o potencial que os jogos têm, né? E tem, por exemplo, para mim, eu não sou da geração de jogos, não, mas tem influência, sim, tá? Porque o princípio básico do jogo é você desafiar, você criar um conflito, você falar, olha, será que eu consigo um pouco mais e tal? Então, gamificar é isso, é pegar uma coisa um sistema, né? A gente cria um sistema e o sistema, ele é um sistema chato, um sistema corporativo que a pessoa tem que preencher um formulário, etc. Mas como é que eu posso transformar isso para isso virar mais atraente, né, no final das contas? Eu posso colocar algumas coisas ali dentro, que a gente chama desses tais elementos de jogos, para incentivar as pessoas a usarem esse sistema, né? Então, por exemplo, eu posso colocar níveis, então eu comecei a preencher um formulário, então eu começo no nível 1, mas eu estou vendo ali que tem outros colegas meus, outros colaboradores que trabalham comigo, que têm a mesma função que eu, que eles já estão no nível 3, que já passaram de nível,
ou então que tem uma pontuação maior, ou que estão num ranking de desempenho dentro da empresa. Então, essas coisas que são, vamos dizer assim, gamificar. Eu estou usando uma coisa que é, a princípio, chata, que é do trabalho, né? Mas que eu estou trazendo esses outros elementos, né? Agora, para gamificar, né, a gente tem um ponto básico que para que a gente gamifica, né? Até o título desse nosso bate-papo aqui é gamificar para engajar, mas é isso mesmo, né? A principal qualidade, né, o principal benefício, na verdade, de gamificar alguma coisa é você engajar as pessoas em alguma atividade, né? É você trazer essas pessoas para perto, é você, por exemplo, vamos falar no mercado corporativo, tem várias atividades de treinamento ou atividades mesmo de trabalho e tal, mas as pessoas não estão muito afetas, não estão fazendo, né? Então, eu preciso engajar. Então, a principal vantagem da gamificação seria essa. Mas, logo de início, a gente já vê que engajar não é uma coisa, primeiro, não é uma coisa simples, e segundo, não é uma coisa que todo mundo fala que é igual, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui, por exemplo, para a educação, a gente pode falar que engajar, por exemplo, é o tempo que a pessoa está lá estudando, a pessoa que está na atividade, né? Então, isso aí é fácil, inclusive, para medir, né? Então, nos sistemas e tal, você mede. Então, a pessoa ficou aqui nessa atividade e tal. Ela pode ter ficado ali e nem, né, deixou a tela aberta e nem leu o que estava na tela, né? Mas é uma forma de medir. Agora, para os jogos, isso é bem mais interessante, Carla, porque ele passa por uma experiência, né? O engajar é o encantar, é você estar imerso naquele ambiente, você esquecer do tempo, você achar, não, só mais um pouquinho, eu vou jogar mais uma vez aqui, porque agora eu vou conseguir passar aquele obstáculo, né? Então, o engajar, ele tem um aspecto psicológico, né, muito interessante, que a gente, estou falando de todo mundo, né, começou a descobrir que é interessante pegar alguns pedacinhos disso e colocar em atividades que talvez não sejam tão interessantes, né, mas que a gente pode, né, quebrar o gelo, vamos dizer assim. Nossa, muito bacana, Álvaro. Quer dizer que então a gente está falando não necessariamente dos games, mas de como usar esses componentes dos games para engajar, para motivar em diferentes situações e processos corporativos. E aí você falou de um ponto ali, que é esse flow. Quando a gente pensa assim no dia a dia, fiquei pensando aqui, o que é me sentir em flow? Tipo, quando eu estou lendo um livro e aquele assunto me encanta tanto que eu nem vejo o tempo passar, ou estou naquela conversa assim que flui, tão prazerosa que, tipo, o tempo parou. Mas conta pra gente um pouquinho mais sobre esse tipo de engajamento que gera esse flow, assim, dentro do corporativo. Tá, esse flow, vamos dizer assim, né, eu falei que existem várias definições de engajamento, né? Então a gente costuma ler, às vezes é até engraçado, né? Que a gente vai ler algum artigo, alguma coisa, e a pessoa definiu de um jeito particular engajamento, né? Mas na tentativa de organizar isso, né, algumas pessoas tentaram agrupar, né? Então, tentaram agrupar de duas formas, por exemplo, o engajamento mais superficial e o engajamento profundo. Aí, o engajamento profundo tem exatamente a ver com o que você falou agora. Tem um dos tipos de engajamento seria o flow. Deixa eu passar aqui. Então, a gente tem o que eu falei agora há pouco. A gente pode engajar, achar que eu chamei meus colaboradores para uma sala de treinamento, ou no Zoom, etc., e eles estão engajados, eles estão participando, né? Alguns vão estar com atenção, outros não vão estar com atenção, não vão estar nem escutando ali o que está acontecendo. Mas tem um segundo nível, né, um nível mais profundo de engajamento, que aí passa por isso que você falou, que é você cativar as pessoas perderem a noção do tempo, né, porque elas realmente entraram quase em transe naquilo que você está sendo apresentado, ou naquela atividade que elas estão fazendo, né? E o flow, ele é um dos tipos de engajamento, na verdade, tá? A gente tem engajamentos, por exemplo, como eu faço parte de um grupo, então eu sou afiliado a uma torcida organizada. Então, isso é uma forma de engajar, né? As pessoas têm aquele sentimento de pertencimento também
é uma forma de engajar, tá? Nossa. Oi, Carla. Então, na verdade, o que a gente está querendo falar assim, então gamificar para engajar, né? Mas o jogo é legal, interessante, etc. E aí eu queria mostrar aqui, né, conversar um pouquinho com você, mostrar algumas relações, né, entre jogo e características que a gente percebe nesses tipos todos de engajamento, tá? Então, por exemplo, os jogos, eles desafiam a gente, eles provocam a gente a seguir, né? Eles têm apelo sensorial, né? Hoje em dia, inclusive, com jogos de realidade virtual, etc., então tem apelos multissensoriais, né? Eles chamam a nossa atenção porque são bonitos, fazem barulho, etc. Eles dão um feedback constante, né? Então, eu pulei aqui esse obstáculo, mas caí e não passei de nível. Então, constantemente eles estão dando feedback. Tem algumas pessoas que falam até que a ausência de feedback é feedback. Eu não concordo muito, mas né, a pessoa está perdida, porque às vezes você está num jogo, você está explorando um ambiente e naquele ambiente não tem nada, né? Então, né, o feedback não tem nada, sai daqui e vai para outro lugar. Os jogos são interativos e os jogos, eles te dão autonomia, né? Eles te dão controle. Então, todos esses fatores que eu falei agora, Carla, na verdade, eles são fatores de engajamento. A gente encontra todos eles nos jogos. Todos eles estão em jogos, né? Então, são esses fatores de jogos que a gente leva para a gamificação. Então, a gente aproveita, né, que os jogos têm esses fatores, né, de engajamento para usar esses elementos, né, de jogos em coisas que não são jogos. Isso que é o gamificar, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Deixa eu passar aqui para vocês. Trouxe um exemplo aqui de um sistema. Isso aqui é um sistema, tá? E ele tem alguns elementos de jogos aqui. Ele tem, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, ele tem estruturas de recompensa, né? Então, o que essas estruturas de recompensa dizem, né, para mim, né? Então, o que são essas estruturas? Tem uma medalha aqui, tem a minha pontuação, eu estou no primeiro nível, né, mas eu estou carregando a bateria, e eu estou em 3 rankings aqui, nesses 3 torneios aqui. Então, isso aqui incentiva a participação das pessoas, tá? Então, um sistema, por acaso, esse é um sistema de treinamento, né? Que as pessoas interagem em atividades educativas, mas de forma, vamos dizer assim, elas não estão ali simplesmente por obrigação. Elas podem até ser obrigadas a estarem ali, a cumprirem os tempos, etc., mas elas estão competindo entre si, existe a coisa do social, essa coisa do compartilhar. Esse sistema tem um mecanismo de mensagens também, então as pessoas se comunicam, elas trocam informação. Então, é uma forma de gamificar, tá? Uma outra forma de gamificar então, aqui as estruturas de recompensa, mas esse sistema, né, e outros sistemas, eles podem ter outras formas, né, aquelas notificações que a gente fica recebendo, né, você está atrasado, etc. Essas coisas são feedbacks, e essas coisas, elas incentivam a gente a continuar, tá? Então, tem esse lado da ação e tem a interação, né, com quem está ali participando. Tem a ação na mão de quem está ali participando, tem isso que você falou muito forte, assim, do controle, quer dizer, muitas vezes ele não é obrigado a estar ali, como você falou, mas dependendo do tempo que ele fica ali, do engajamento, ele vai ganhando mais recompensas, mais pontos, isso vai gerando essa vontade. Eu acho que tem 2 aspectos que você falou um pouco lá atrás, bem bacanas, que é, tipo, mexer com a emoção, né? E mexer com a percepção, né? Com os sentidos. E aí usar esses dois balanços aí para trazer usuários juntos. Bacana. Isso mesmo. Então, vou trazer mais um exemplo aqui. Um exemplo um pouco diferente, né? Que talvez vocês achem que é um pouco estranho, mas é um exemplo de uma gamificação numa atividade que está longe de ser um jogo, que geralmente é uma atividade
comum e tal, mas que as pessoas que estão frequentando esse lugar, elas não dão muita atenção. Então, o objetivo disso, isso aí foi uma exposição que a gente fez, uma exposição num evento, né? Foi no CBTD, e o que acontece? A gente faz um investimento de pessoas, de tempo, etc., só que os participantes do congresso, eles estão ali, né, para assistir palestra, para fazer um networking, etc., etc., e geralmente a agenda é muito corrida. E parar num stand, né, as pessoas olham, né, passam, até pegam um folhetinho num e tal, mas a gente tinha um problema. Como é que a gente vai engajar o pessoal para eles ficarem no nosso stand, né? Então a gente resolveu gamificar, né? Então, o principal objetivo, né, a principal vantagem, como eu tenho falado, né, da gamificação, é esse engajamento. Então, a gente propôs aqui algumas atividades. Qualquer pessoa que chegasse ali no stand podia falar com as pessoas distribuídas ali, tá? Essa aqui era uma parede muito grande, né, era uma parede de mais ou menos uns 10 metros de comprimento, então chamava bem a atenção. Então, aquilo que a gente viu alguns slides atrás, primeiro chamar a atenção, né? As pessoas chegavam, elas eram direcionadas para o primeiro estágio aqui. A gente fez uma experiência gamificada. Então, tem essas bolotinhas aqui, com esses raios. Era uma experiência gamificada, onde a pessoa interagia com o próprio celular, e podia ser interagindo, passando pelo corredor, interagia com o celular, e aparecia na realidade aumentada alguma coisa. Aparecia um vídeo, uma animação, alguma coisa. E, às vezes, até essa coisa parecia era um formulário. Tá? Mas a gente trabalhou com essa... a gente procurou deixar o pessoal curioso. Falar, poxa, mas o que tem aqui? Né? O que esse negócio que está chamando tanta atenção e todo mundo está passando o celular e tal? Então, só que engajar por engajar também não seria efetivo para a gente. Né? A gente queria engajar e queria falar o que a gente faz. Bom, a gente está na fábrica de curso, a gente trabalha com desenvolvimento de treinamento corporativo, né, de soluções para treinamento corporativo. Então, a gente procurou, nessas interações, mostrar o que a gente faz. Então, por exemplo, aqui... Então, quando a gente abria esse portão, por exemplo, né, que era um portão grande, um portão com mais de 2 metros de largura, a pessoa que estava passando ali, estava com o celular dela passando, ou se não tivesse o celular, a gente prestava o celular, tinha algumas tablets disponíveis, ele jogava um jogo, né? Então, é uma forma de gamificar. Na verdade, a gente está botando um joguinho ali. Mas, de fato, a gamificação aqui era diferente. A gente falava, para cada coisinha que a pessoa fazia ali dentro, ela ganhava um botão, que a gente chamava de medalha. Então, depois que ela tivesse, eram 4 medalhas, se não me engano, depois que ela tivesse 4 medalhas, ela tinha que ficar com as medalhas e que alguém ia procurá-la durante o evento. Ou seja, era uma forma da pessoa usar a medalha, mostrar que ela passou, e uma das experiências era assistir uma palestra rapidinho, de 10, 15 minutos ali. Tinha uns puffs, a pessoa sentava ali. Então, tinha a ver, então, nas palestras a gente explicava o que a gente faz, etc, etc. Então, foi uma forma de gamificar e as pessoas quererem participar, porque só com as 4 medalhas que elas poderiam ir para um outro nível. E elas poderiam concorrer a mais coisas. No final das contas, tinha uma recompensa, que esse evento tinha alguns dias, eram 3 dias, no final do dia a gente dava para quem tivesse resolvido o enigma, que tinha um enigma ali espalhado ali no stand, quem tivesse resolvido o enigma, a pessoa, num determinado horário, todo dia, no final do evento,
ela ia lá abrir um baúzinho, né, uma caixinha com um segredo, que era esse enigma, e ela ganhava um Kindle, né, para leitura. Então, tinha essa recompensa também. A gente procurou engajar e, de fato, a gente teve bons resultados, tá? A gente conseguiu que as pessoas, primeiro, ficassem mais tempo no stand, segundo, que elas voltassem sempre no stand, e mais, que elas trouxessem outras pessoas para o stand. Então, isso é um dos resultados, né, da gamificação, lógico, mas tem que ser planejado, tem que ter algum propósito. E, para eu não me alongar mais aqui, que a gente já está falando há bastante tempo, eu queria engajar gamificar para engajar, né, ao contrário. Mas, no frigir dos ovos, né, a gente está falando de aprendizagem, né, de capacitação. Gamificar influi na capacitação? Sim, existem alguns estudos, né, que falam, né, a princípio a gente fala, é natural que isso aconteça, já que eu tenho a atenção do meu aluno, eu tenho mais tempo de dedicação para ele, eu tenho ele interagindo, mas também já existem estudos que o resultado de aprendizagem melhora se a gente tem algumas atividades educativas com gamificação. Bom. Muito bacana, Álvaro. Achei esse exemplo fantástico. Assim, você fala assim dessa enxurrada, mostra um pouco isso, né? Estar no meio de uma enxurrada de informações e como que a gente destaca algumas. Esse exemplo que você deu do evento, né? De usar a gamificação e a interação para também passar as informações da empresa e explicar de uma forma assim super diferente, inusitada, trazer o elemento surpresa. Nossa, fantástico mesmo. Bacana esse exemplo. Acho que isso que você falou também dos resultados da aprendizagem. Lá no início da nossa conversa, eu falei desse estudo do Banco Interamericano do BIT. Lá nos nossos materiais de referência, no hot site, vai estar o link desse estudo. Esse estudo fala um pouco, tem vários anexos assim, desses resultados de pesquisa. Também várias referências assim, de plataformas de games e gamificação. A gente fica super orgulhoso também que a plataforma faz game, de autoria de games educacionais que a gente usa, principalmente para o ensino básico, para a aprendizagem, está lá. Eu vi lá. Muito bacana, mas queria agradecer muito a você, toda essa explanação, de esclarecer e trazer mais informação aqui para a gente. Agradecer ao pessoal do evento também pelo convite, a BRH, a Fábrica de Cursos. E acho que é isso, é um assunto que já se fala bastante, mas a gente sabe que tem muita estrada e muito espaço para evoluir. E a gente está aí nessa jornada. Bom, obrigado, Carlos. Foi um prazer mais uma vez conversar com você. Obrigado pela oportunidade também do pessoal do evento para eu estar aqui falando, né? Espero não ter falado muita coisa que desorientou ou deixou dúvidas. Espero ter esclarecido alguma coisa. E super obrigado. E curtam aí o evento, né? Que já está no seu terceiro dia. E a gente tem, né? A gente falou aqui de alguns jogos de gamificação. A gente procurou também oferecer uma experiência gamificada nesse evento, né? Fiquem atentos aí, que além do jogo, tem um jogo, um desafio, etc. Tem gamificação aí. Vamos ver qual é o resultado. Fantástico, é isso aí. Falar de gamificar e gamificar na prática. Obrigada, gente. Pessoal. Até a próxima. Tchau. Gente, não se esqueça, acesse o Play do EdTalks 2020 com o QR Code. E você não vai ficar aqui só assistindo. Participe do game com vários conteúdos e tudo isso dentro do EdTalks 2020. E além disso, você pode jogar quantas vezes você quiser e melhorar sua pontuação e sua posição.
Uau, como eu imaginei esse toque, além de abordar temas tão legais como gamificação e engajamento, ainda nos trouxe conceitos interessantes que nos mostram porque todo mundo pensa em gamificar tudo. Bom, usar os elementos de jogos em projetos, seja de educação ou não, é uma grande sacada para aumentar o engajamento. É o tão querido Flow. Adorei o case e os recursos do Play. Parabéns, Álvaro e Carla.